Boa tarde. Sou Lalado Flower, do canal Data Flower, o canal da verdade no YouTube, e letrista de Antônio Conselheiro, o Grampo. Grampo significa Grupo Musical de Apoio à Mobilização e Conscientização Popular. Na nossa conversa anterior, tratamos da linguagem como um instrumento de mentira, um instrumento a serviço da mentira e da ocultação da verdade. Hoje nós vamos enfatizar duas palavras impropriamente usadas pelos formadores de opinião para enganar as pessoas, para nos enganar. Duas, não, três palavras. Uma é imaginária, como a linha do horizonte. As palavras verdadeiras, esquerda, direita, e a imaginária, centro. A esquerda é uma palavra ligada aos democratas, às pessoas que defendem a democracia, que é o governo da maioria do povo, para a maioria do povo e por verdadeiros representantes da maioria do povo, isto é, o povo pobre, trabalhador. A segunda palavra é direita. É uma palavra ligada à plutocracia. E plutocracia é o regime dos ricos, pelos ricos e para os ricos. Então, no mundo, na sociedade, no nosso movimento de pessoas, no nosso caminhar, existe o caminho da esquerda e o caminho da direita. Esquerda, o caminho da justiça, da igualdade social. Esquerda e direita, o caminho da plutocracia, dos ricos, o dos simpatizantes dos ricos, dos pobres que querem ser ricos. O caminho da concentração de riqueza, da usura, da ganância, da competição. Enquanto a esquerda é o caminho da solidariedade. Ah, mas existe o centro, o centrão, os centristas. Não existe. Não existe. Centro é tão imaginário como a linha do horizonte. Ou você é de direita, ou você é de esquerda. Mais firme na direita, ou mais frouxo na direita, e mais firme na esquerda, ou mais frouxo na direita, porque só há firmes e frouxos. Radicais é o nome que os frouxos dão aos firmes. Então, centrão, centro é uma posição imaginária dos covardes, ou que tem vergonha de se assumir de direita, ou que tem vergonha, medo de se assumir de esquerda. Então, não existe. Dito isso, esquerda é esquerda, direita é direita, e centro não existe. Isso tem sido usado para enganar, para tapear, e para fazer com que os direitistas infiltrados no movimento operário queiram fazer uma aliança, um pacto com o centrão. Mas como nós vamos ver, no Brasil, todos os políticos de todos os partidos que participam dessa gincana eleitoral, uma pura fraude da classe dominante, que usam as eleições apenas para enriquecimento pessoal, todos eles pertencem a um único partido, ao partido da direita. São paus mandados da plutocracia e querem encher seu bolso e avantajar sua pança
com as benesses da plutocracia, com as migalhas da plutocracia. Então, hoje falaremos do fabuloso consórcio da propina e de seus principais agentes propulsores, que são Dário Messer, o doleiro dos doleiros, Alberto Youssef e Marcelo D'Alessio. Isso porque o site Duplo Expresso vai lançar em poucos dias a tardia relação dos vagabundos que usaram a conta CC5 para mandar propina para o exterior. E esses boas-vidas usaram a facilidade de lavagem de dinheiro feita pelo Banco Central para mandar, e que foi essa relação das contas CC5 ficou escondida durante mais de 20 anos. Porque a denúncia, quando foi feita, caiu nas mãos de Carlos Fernando dos Santos Lima. Carlos Fernando dos Santos Lima hoje é um conhecido bandido da Orcrim, Lava Jato, Banestado. E por que ele escondeu? Ele sentou em cima dessa denúncia e não fez nada. Essa denúncia só começou a ser apurada no governo do PT. Porque a mulher dele era uma das principais doleiras do esquema, na posição de gerente de contas da agência de Foz do Iguaçu do Banestado. Ela era incumbida de abrir, de movimentar e direcionar essas contas CC5 para seus clientes fantásticos. Então, vamos falar disso e vamos falar de como surgiu e se desenvolveu o consórcio da propina no Brasil até os dias de hoje. Novamente, nós vamos recorrer a essa cartilha. Um breve encontro com a história oculta. Na página 77, o capítulo A Fraude e a Corrupção Explícitas e Impunes diz o seguinte: até o advento da ditadura militar, a corrupção era feita com imenso sigilo e cuidado. O corrupto escondia-se nas sombras, olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para cima, olhava para baixo, se benzia, rezava 2 Pai Nossos e 2 Ave Marias, e silenciosamente, na calada da noite, na escuridão das trevas, da ganância, dava o seu bote com o coração disparado. Mas, com a ditadura militar, as oligarquias fiéis à ditadura começaram a fraudar o país e roubar as nossas riquezas abertamente. Roubar abertamente os cofres públicos, protegidos pelos canhões das Forças Armadas. Era o começo de um tempo de impunidade institucional para os políticos do governo e para a burguesia patronal. Os políticos do governo são os políticos que participam da gincana eleitoral, todos os partidos, sem exceção. Passaram a roubar muito mais e com muito mais desenvoltura e frieza. Por exemplo, está aqui no livro. Em 1988, o constituinte Nelson Jobim coordenou uma fraude na Constituição brasileira, beneficiando os interesses dos banqueiros do Federal Reserve, dos banksters, credores de nossa dívida externa, mediante a inclusão da linha B no inciso 2º do artigo 166, parágrafo 3º da Constituição.
Inclusão essa que não foi discutida em nenhuma das comissões, nem votada nas comissões da Assembleia Nacional Constituinte. Com essa fraude, o orçamento da União foi corrompido por entreguistas para permitir a aprovação de emendas ao projeto da lei orçamentária, a todos os projetos de lei orçamentária, sem que indiquem recursos de anulação de despesa. Eu vou procurar tornar isso mais claro para quem não, como eu, não é muito chegado a essas linguagens do direito. Diz a Constituição, no seu artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º, da Constituição que foi gestada e promulgada plutocraticamente para a plutocracia, que as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. O inciso 2º exige, que foi votado e aprovado nas comissões dos projetos da Constituição na Assembleia Constituinte, exige que indiquem os recursos necessários, admitindo apenas os recursos provenientes de anulações de despesas excluídas, isto é, que não precisam indicar anulação de despesas, as despesas previstas para dotações para pessoal e seus encargos sociais. Essas não precisam mostrar a origem e a anulação de despesa. E outros casos também, que são os casos de repasses para estados e municípios, repasses obrigatórios constitucionais. Mas, depois disso ser aprovado em plenário, na hora de se fazer a taquigrafia, a datilografia desse texto, Nelson Jobim veio com um incisozinho, a letra B, incluiu nessa prerrogativa de não precisar indicar anulação de despesa o serviço da dívida. O serviço da dívida. Isso fez parte do sistema da dívida que foi impulsionado ainda pela Lei de Responsabilidade Fiscal do famigerado privateiro Fernando Henrique Cardoso. Então, uma bandidagem que nasceu e que só foi possível após um regime forte, como a ditadura militar. Essa bandidagem com a dívida pública brasileira, com a dívida externa e a dívida interna, foi tão sem vergonha, tão descarada, que ensejou várias manifestações de homens sérios do Brasil, que antes da ditadura havia na política homens sérios no Brasil. Aqui está, na página 79 da nossa cartilha. Diante de todo esse terrível quadro de surto entreguista criminoso dos políticos brasileiros, principalmente com relação aos contratos de empréstimo no exterior, Severo Gomes, relator da CPI Constitucional da Dívida Externa, declarou sobre uma cláusula que regia esses contratos de financiamento externo. Esta cláusula relata o Brasil de joelhos, sem brios poupados, inerme e inerte,
imolado à irresponsabilidade dos que negociaram em seu nome e à cupidez de seus credores, os banksters do Federal Reserve, principalmente. Reforçando esse parecer de Severo Gomes, ele contratou Seabra Fagundes para também dar o seu parecer. E o grande, o emérito Seabra Fagundes, disse o seguinte: este fato de o Brasil renunciar explicitamente a alegar a sua soberania faz deste documento talvez o mais triste da história política do país. Nunca encontrei, e eu não sou muito ausente dos estudos da história do país, em todos os documentos históricos do Brasil, nada que parecesse com esse documento. Porque renúncia de soberania, talvez nós tenhamos tido algumas renúncias iguais. Mas uma renúncia declarada à soberania do país é a primeira vez que consta de um documento, para mim, histórico. Este me parece ser um fato dos mais graves de que somos contemporâneos. Seabra Fagundes. Pois é. Essa inclusão, essa fraude que nunca foi corrigida, a imprensa nunca aventou essa hipótese, nunca se discutiu isso, nenhum político de nenhum partido, nenhum governante nunca falou nisso, em consertar, em reparar essa fraude, esse crime na corrupção brasileira, na Constituição brasileira. É aí. É aí. É isso. É a origem, na ditadura militar de 64, do consórcio da propina no Brasil. Esse consórcio da propina no Brasil foi aproveitado por Daniel Dantas, pelo Serviço Secreto Americano, que passou a gravar os figurões da República roubando, com a mão na massa, vídeos, documentos, áudios, tudo isso na mão deles. E ai de quem for contra. Quem for contra é silenciado. Como Dilma quis bancar uma de esperta, reclamou de estar sendo gravada pelo Departamento de Estado, e na mesma hora disseram: cala a boca, Dilma, senão a gente mostra o que a gente gravou de você. E de José Eduardo Cardoso: mande ele aqui que a gente tem uma lei para você aprovar, porque a gente quer prender Lula, não quer prender você não. Lula é imperdoável. Ele tentou passar por cima do dólar, tirar o dólar e criar uma moeda para o BRICS. Isso a gente não perdoa. Ele vai pagar caro por isso. E você vai nos ajudar. Mande seu ministro da Justiça aqui, que ele vai voltar com a lei que eu quero que seja aprovada lá. E Dilma Rousseff disse: sim, senhor. Outra coisa que Sarney, que Collor, que Itamar, que Fernando Henrique, que Lula, que Dilma também calaram o bico e não se mexeram nada, é a obrigação que consta da Constituição nas transições transitórias, diante de tanta bandidagem, de tanta patifaria que foi feita com esse sistema da dívida, de auditar a dívida. Eles nunca auditaram. Dilma teve no colo com a lei, mandando fazer auditoria, facilitando, estimulando a moratória da dívida absurda, que é toda ela fraudada. Quem estuda sabe que é fraudada. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, bate panela de camisa amarela. Então, essa chantagem, os políticos de rabo preso a essa chantagem, eles ficaram de rabo mais presos ainda com os doleiros que operaram a lavagem de dinheiro, de seu dinheiro sujo, que são Dário Messer, Alberto Youssef e Marcelo D'Alessio. Dário Messer é o conhecido doleiro dos doleiros. Ninguém quer saber
da delação dele, nem dos documentos que ele pode dizer. Porque ele tem o SWIFT das operações bancárias, o comprovante das remessas que ele fez, de lá para cá e de lá para lá, para todos esses picaretas. E Dário Messer trabalhava, operava no entorno do Lago de Itaipu, que é onde se concentra hoje o grande manancial do tráfico de cocaína na América Latina. O tráfico de cocaína para consumo interno. O tráfico de cocaína que gera esse helicoca de Aécio Neves, que é apreendido, os policiais que apreenderam reprimidos, essa helicoca com 500 quilos de pasta base, hoje já virou pó. Já virou pó, fumaça, e já feriu muito o nariz pelo Brasil afora. O manancial do tráfico de drogas da bacia amazônica, que leva a droga que circula pelo Brasil, gerenciado no Brasil pelo GSE, pelo Gabinete de Segurança Institucional, pelos militares do GSI, a serviço do Mossad, do DEA e da CIA. Essa droga sai pelo Rio Amazonas e vai de submarino para a Europa e para as outras partes onde ela deve chegar, no exterior. Essa droga é que mostra a droga, os 39 quilos que foram apreendidos, um monstruáriozinho, que foram apreendidos no avião presidencial. Então, exatamente essa, é o consórcio da propina, que envolve políticos de todos os partidos, que faz com que próprios políticos do PT, que se dizem aliados de Lula, operem contra ele, pela prisão dele, pela extinção dele, pela morte dele, a mudança de liderança, a mudança de diretriz, uma diretriz que o PT quer dar do tipo Fernando Haddad, que é um Fernando Henrique melhorado, mais educado e mais inteligente. Então, essa é a propina. A esses políticos nós estamos entregues. Esses políticos é que estão no Congresso Nacional. Mas plutocracia é assim. Hoje se reclama de que esses afagos que o Congresso e que o Judiciário dá ao governo miliciano é perseguição política. É perseguição política, então que nome tem? E que nome tem? Um linchamento moral, baseado principalmente em mentiras, que o PT foi vítima durante tantos anos, inclusive contra a campanha presidencial de Dilma, do segundo mandato. Isso tudo que sofreu um congresso de Eduardo Cunha, Renan Calheiros, estimulado pelo traficante Aécio Neves. Que nome é isso? Se é perseguição política? Não, esse congresso é o congresso da plutocracia, que obedece os interesses da classe dominante. E os interesses da classe dominante, hoje, é o tráfico de drogas, porque a indústria capitalista está quebrada. E o dinheiro, a liquidez dos bancsters, vem do tráfico de drogas, que é coordenado pelo DEA, com auxílio do Mossad e dos órgãos de segurança locais. A Bolívia não tinha, deram um golpe. Os países que não têm dão um golpe para o Mossad e a DEA tomar conta disso tudo da América Latina. Então, esse é o consórcio da propina. E as contas CC5 vão revelar apenas alguns beneficiários, empresários e políticos dessa farra descomunal. Muito obrigado. Dataflower é o canal da verdade. E Antônio Conselheiro é um grampo. E grampo é música, poesia e conscientização.
é um movimento musical de apoio à mobilização e à conscientização popular. O nosso próximo vídeo vai ser um clipe da nossa música, A Estrada. Muito obrigado pela atenção.